O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amores! Professora Ana Lúcia aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos interpretar uma tabela. Nós já tivemos uma aula sobre tabela, passar informação de tabela para gráfico. E hoje nós vamos fazer a interpretação de uma tabela, ok? Então eu trouxe aqui para vocês um probleminha, passei os dados na tabela e nós vamos responder as questões referente à tabela. Então, nós vamos interpretar essa tabela, ok? Então, vamos começar. A turma do terceiro ano jogou 2 partidas de boliche. Complete a tabela e responda as questões. Ok, 2 partidas de boliche. Então, vamos lá. Quem são essas crianças? Tá aqui na tabela. Primeira coluna. Jogador, nós temos Nando, Bia, Lucas, Yara, Pedro e Laura. Ok, quantas partidas foram? 2 partidas de boliche. Muito bem. Primeira partida, pontuação de cada criança. Segunda partida, também, pontuação de cada criança. E aqui, total de partidas, cada jogador. E aqui embaixo, na primeira coluna, total de pontos de cada partida. Então, o que nós vamos fazer agora? O que o probleminha está pedindo para a gente poder interpretar essa tabela e conseguir responder todas as questões? Nós vamos completar a tabela. Primeira coisa que nós vamos fazer. Primeira coluna, jogador Nando. Na primeira partida, o Nando ele fez 1 ponto. E na segunda partida, ele fez mais 3 pontos. Então, total de partidas de cada jogador. Do Nando, no caso, ele ficou com 4 pontos. A Bia, ela fez na primeira partida 3 pontos. E na segunda partida, 0. Então, se nós juntarmos, ela conseguiu um total de 3 pontos. O Lucas, na primeira partida, 2 pontos. E na segunda partida, mais 2 pontos. Ele tem um total de 4 pontos também. A Yara conseguiu 3 pontos na primeira partida e 2 pontos na segunda partida. Ficou com um total de 5 pontos. O Pedro conseguiu 4 pontos na primeira partida e mais 2 pontos na segunda partida. Ficou com um total de 6 pontos. E a Laura, primeira partida, 2 pontos e segunda partida, 5 pontos. Ficou com um total de 7 pontos. Muito bem. Então, aqui, na primeira linha, nós temos total de pontos do Nando, depois Bia, Lucas, Yara, Pedro e Laura, ok? Uma tabela, então, que tem 1, 2, 3, 4 colunas. E tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Formou a tabela. Vamos aqui agora no total de pontos de cada partida. Então, primeira partida são todos esses pontos e segunda partida todos esses pontos. Nós vamos juntar de cada uma. Então, vamos lá. 1, 3, dá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Então, a turminha, na primeira partida, conseguiu 15 pontos. Agora vamos ver quantos pontos a turminha toda conseguiu na segunda partida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos conferir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Muito bem. 14 pontos. Vamos ver se a professora fez certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem, certinho. Se nós somarmos agora o total de pontos das 2 partidas, vamos ver quantos pontos nós vamos ter juntando tudo, tá? Primeira partida e segunda partida. Aqui nós temos o 9, 1 mais 1, 2. Ok.
Então, nós temos um total de 29 pontos. Muito bem. Nessa parte da tabela, nós vamos olhar a linha, viu, pessoal? Então, tá aqui, ó, total de pontos de cada partida. Primeira partida, 15. Segunda partida, 14. Total de pontos das duas partidas, 29. E aqui, nas linhas, é de cada jogador. Vamos, então, iniciar as questões. Quem fez mais pontos na primeira partida? Interpretando a tabela, nós vamos ter que olhar na tabela. Então, vamos procurar. Primeira partida, quem que fez mais pontos aqui? Aqui o Nando fez 1, Bia 3, Lucas 2, Yara 3, Pedro 4 e Laura 2. Já encontramos. Quem fez mais pontos na primeira partida, então, foi o Pedro. Vamos responder, então, aqui. A 2. Quem fez mais pontos na segunda partida? Mesma coisa, vamos na coluna da segunda partida e vamos procurar. Olha aqui, o número maior de pontos é o 5, que foi a Laura. Ok, então a Laura venceu na segunda partida, né? Fez bastante pontos. Mudando aqui para o próximo cartaz. Quem obteve o maior número de pontos nas duas partidas? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Olhando aqui na tabela. Ver o maior número de pontos nas duas partidas, na primeira e na segunda. Então, vamos lá. O Nando, nós vamos olhar na última coluna que nós temos o total de pontos de todas as crianças. O Nando, nas duas partidas, ele conseguiu 4 pontos, Bia 3, Lucas 4, Yara 5, Pedro 6 e a Laura 7. Então, tá aqui, tá fácil a visualização. Quem fez mais pontos nas duas partidas foi, então, a Laura. Olha lá, quem obteve o maior número de pontos nas duas partidas. Vamos responder que foi a Laura. E olha a Laura aqui, ó. Já está indo 2 respostas, hein? Vamos para 4. Houve empate no total de pontos das duas partidas? Você está perguntando das duas partidas, nós vamos ter que olhar o total de pontos. Vamos ver se repetiu aqui a pontuação. O 4, repetiu. Vamos ver se repetiu o 3. Não. O 6, não. E o 7, não. Então, a pergunta é, houve empate no total de pontos das duas partidas? Houve. Então, nós vamos responder aqui. Sim. Houve o empate, que foi o Nando e o Lucas, certo? Próximo. Quantos pontos a Bia fez na segunda partida? Então, nós vamos ver aqui. A Bia, primeira coluna, ela fez 3 pontos. Na segunda coluna, que é a segunda partida, ela fez 0 pontos. Então, está perguntando aqui, quantos pontos ela fez na segunda partida? Imagina, ela não fez ponto nenhum. Então, 0 pontos. Muito bem. Quantos pontos a turma fez na primeira partida? Então, olhem bem. Você está perguntando da turma, está perguntando de todos os alunos e somente da primeira partida. Então, nós vamos lá na coluna da primeira partida e vamos ver quantos pontos foram feitos. Nós já temos aqui, ó, 15 pontos, que foi o total da primeira partida da turma toda. Então, respondendo a pergunta 6, quantos pontos a turma fez na primeira partida? Fizeram 15 pontos. Muito bem. Ficou fácil a visualização ali na tabela, né? A 7. Quantos pontos a turma fez na segunda partida? Então, a mesma coisa, pessoal. Nós vamos lá na segunda partida, vamos olhar o total de pontuação, que foi 14 pontos. Certo? Então, olha que fácil que fica de olhar na nossa tabela. Vamos para a próxima. 8. Em que partida a turma teve o melhor desempenho? Muito bem. Nós vamos olhar o total da primeira partida foi 15. O total da segunda partida foi 14 pontos. Qual foi melhor aqui? Fácil. A primeira partida, 15 pontos. Então, vamos responder a primeira partida. Fácil de interpretar a tabela. E o que mais temos aqui? Quantos pontos Laura fez a mais que Pedro nas duas partidas juntas? Então, nós sabemos que a Laura ela já fez mais, né?
Mas eu quero saber quantos que ela fez a mais nas duas partidas. Ela fez 7 pontos. Na primeira ela fez 2, na segunda ela fez 5, então ela fez um total de 7. Tá perguntando aqui quantos ela fez a mais que o Pedro nas duas partidas. Então nós vamos procurar o Pedro. O Pedro fez 6 e a Laura fez 7. Quantos pontos ela fez a mais que o Pedro? 1 ponto somente a mais do que o Pedro. Olha lá, pessoal, que fácil que ficou de interpretarmos a nossa tabela. Olhando aqui todas essas questões, nós conseguimos resolver tudo facinho olhando na nossa tabelinha. Uma tabela, ela ajuda muito. A visualização fica mais fácil, o raciocínio fica mais fácil, porque a gente está visualizando tudo. Então, a gente consegue responder todas as questões facinho, né? Pessoal, hoje eu não coloquei em relação à tabela um para casa específico para vocês. Mas eu aconselho, se vocês quiserem, puderem, montar uma tabela na casa de vocês para treinar mesmo. Vocês podem criar o probleminha. Aqui eu estou falando de partida de boliche, mas nós já trabalhamos de juntar os pets, lembram de tabela? Nós juntamos os pets lá que eles pegaram para fazer jogos. Vocês podem criar uma situaçãozinha, né, um enunciado para a tabela e montar a tabela. A tabela ela pode ter 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, depende do que é que vocês estão pedindo no enunciado. E aí vocês criarem as perguntas. Gente, é muito interessante, muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão até gostar de fazer. Ok? Então eu acredito que foi uma aula um pouquinho mais rápida, mais curtinha, mas eu acredito que tenha entendido assim bem facinho como elaborar e como interpretar uma tabela. Ok? Um beijo para vocês. Olá, crianças do 4º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa, hoje estou aqui para uma aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, sequência didática número 3, Construção de Brinquedos. E hoje é a nossa aula 3, Construção de uma Pipa. Vamos lá? Então vamos lá, peguem o livro Aprender Sempre, volume 1, 4º ano do ensino fundamental. A parte de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade na sequência didática 3, construção de brinquedos. Hoje é a aula 3, construção de uma pipa, e vocês vão abrir o livro nas páginas 38 e 39. Vamos lá? O que vamos aprender hoje? Nesta aula, você lerá um texto instrucional para saber como construir uma pipa. Então, crianças, hoje nós vamos fazer a leitura desse texto. Esse texto que nós vamos ler, vocês vão ler junto com o professor. Ele é um texto instrucional porque ele nos ensina a como construir uma pipa. Tá? Então, vocês vão ler junto com o professor, tá? Esse texto, e vocês vão aprender como construir uma pipa, tá bom? E a partir dessa leitura, vocês vão conhecer um pouquinho mais das características desse gênero, tá? Para vocês poderem ter condições de lá no finalzinho, na última aula, escrever um texto também instrucional, tá bom? Então, vamos lá. Atividade número 1. Vamos ver o que é preciso para construir uma pipa? Acompanhe a leitura do texto que seu professor irá fazer. O que você espera encontrar nesse texto? Crianças, o que vocês sabem sobre os textos instrucionais das aulas passadas que a gente conversou, né? O que vocês sabem sobre esse texto, esse tipo de texto, né? Para escrever um texto instrucional, será que é preciso a gente escrever quais os materiais que vão ser necessários? Então tá bom, então vamos lá. Vem comigo que a gente vai aprender. Então vamos lá, crianças. O professor vai fazer a leitura do texto e a gente vai parando para poder conversar um pouquinho sobre as características desse texto, tá bom? Então vamos lá. Construção de uma pipa. Para construir esse brinquedo,
você vai precisar de 2 varetas de madeira, uma maior do que a outra, linha, papel de seda, cola, tesoura. Então, crianças, olha só. Todo texto, ele tem que ter o quê? Um título, né? Então, esse texto instrucional, ele já fala lá no título do que é, o que nós vamos construir. Então, ele é um texto instrucional que vai ensinar a gente a construção de uma pipa. Então, já está escrito lá em cima no título, tá? Então, esse aqui é o título. E essa parte que o professor acabou de ler são o quê? São os materiais. Então, todo texto instrucional, nós vamos começar com uma lista de materiais que vão ser necessários para a construção de algo, né? No caso aqui, é a construção de uma pipa, tá ok? Então, aqui a gente tem a lista dos materiais que a gente vai precisar para a construção de uma pipa, tá bom? Como fazer? Primeiro passo, faça uma cruz com as varetas. A mais curta deve ficar na posição horizontal e amarre-a com a linha. Antes de amarrá-las, coloque um pingo de cola no local para que fiquem firmes. Segundo passo, passe uma linha ao redor da estrutura da pipa, ligando as 4 pontas. Em cada ponta, dê uma volta com a linha para que fique bem firme. Comece pela ponta superior. Quando der toda a volta, dê um nó na linha. Crianças, desse pedacinho que o professor acabou de ler, vocês sabem me dizer qual é a função desse texto? Para que serve esse texto? Esse texto que o professor acabou de ler, ele serve para quê? Qual é a função dele? Ele nos ensina, né, nos orienta a montar uma pipa, certo? Isso mesmo. Então, olha só, crianças, no comecinho dessa parte do texto, ó, aparece essa palavrinha, primeiro passo, e depois no outro aparece o segundo passo. O que é isso, criança? O que significa isso? Ajuda a gente a saber alguma coisa? Ajuda, né? Ajuda a gente a saber qual é a primeira coisa, qual é o primeiro passo que eu preciso fazer para a construção de uma pipa. E depois o segundo passo. Então, ele orienta quais são os passos que a gente precisa seguir para a construção de uma pipa, certo? Então, olha só. Nessa primeira parte aqui, ó, ele fala, faça uma cruz. Então, ó, olhando pelo desenho, a gente consegue ver, ó, que é essa cruz aqui, né? Com as varetas, a mais curta deve ficar na posição horizontal, que é essa curta aqui, ó. Nessa posição horizontal, reta, tá? Na posição do horizonte, né, que a gente fala. E amarre-a com a linha. Olha só a linha aqui, ó, amarrada aqui, nessa parte, tá? Antes de amarrá-las, coloque um pingo de cola no local para que fiquem firmes. Então, precisa colocar um pouquinho de cola aqui para a vareta não ficar mexendo. E aí, você conseguir amarrar a linha aqui, certo? E agora o segundo passo, ó. Passe uma linha ao redor da estrutura da pipa. Olha ela aqui, ó. Na estrutura dela, ó. Então, aqui que vocês vão amarrar essa pipa, essa linha, passar a linha aqui ao redor, tá? E aí, em cada ponta, dê uma volta com a linha para que fiquem bem firme, certo? Então, tem que dar uma voltinha aqui, ó, nesse cantinho da vareta, em cada partinha aqui, ó, para que ela fique firme. E aí, comece pela ponta superior, que é essa daqui, a de cima. E quando der toda a volta, dê um nó na linha. Então, dá uma voltinha aqui, dá uma voltinha aqui, uma voltinha aqui. Chegou aqui, dá um nó na linha, tá ok? Então, até aqui, a gente tem que fazer isso para a construção de uma pipa, tá bom? Terceiro passo.
Coloque a estrutura da pipa sobre o papel de seda e recorte ao redor, deixando uma margem de 2 ou 3 centímetros. Quarto passo: dobre as margens sobre a estrutura da pipa e passe cola. A estrutura deve ficar presa ao papel de seda. Cuidado para não rasgar. Então, crianças, olha só, o que a gente precisa fazer no terceiro passo? Olha aqui no desenho e o professor vai explicar. Ó. Coloque a estrutura da pipa sobre o papel de seda. Então, essa estrutura aqui da vareta, a gente coloca em cima, né, do papel de seda e a gente vai recortar ao redor, ó, aqui ao redor da pipa. Só que precisa deixar uma margem de 2 ou 3 centímetros. Quanto que é 2 ou 3 centímetros? Mais ou menos assim, ó, 2 dedinhos, né? A gente vai deixar esse espacinho aqui do lado da estrutura da pipa, tá? E aí recortar ao redor dela, certo? Aí o quarto passo, o que precisa fazer? Dobrar as margens sobre a estrutura da pipa e passar cola. Então, ó, olha só, essa partinha que vocês deixaram aqui no cantinho, que foi de 2 ou 3 centímetros, vai dobrar ela para dentro, né? Essa partinha aqui, dobra ela para dentro e passa um pouquinho de cola para colar essa parte aqui em volta, certo? E aí tem que ter cuidado para não rasgar, porque esse papel de seda, ele é bem levinho, né? Tá bom? Quinto passo. Amarre um pedaço de linha na ponta superior, ligando com a ponta inferior. Deixe essa linha um pouco frouxa. É nela que a linha para empinar a pipa será amarrada, um pouco acima da intersecção da cruz. Sexto passo. Faça a rabiola da pipa. Para isso, amarre uma linha na ponta inferior. Nessa linha, amarre fitinhas coloridas de plástico ou papel. Então, crianças, olha só. No quinto passo, o que a gente precisa fazer? Olha só, amarrar um pedaço de linha na ponta superior. Então, ó, essa aqui é a ponta superior, a ponta de cima, tá? Então, a gente vai amarrar um pedaço de linha aqui e depois ligar com a ponta inferior, que é essa pontinha aqui, a ponta de baixo. Então, ó, olha só a linha aqui, ó. A gente vai deixar ela um pouquinho frouxa, tá? Aqui, amarrado aqui e amarrado aqui, tá? É nela que a linha para empinar a pipa será amarrada, um pouco acima da intersecção da cruz. Então, olha só, a intersecção da cruz é aqui, ó, aqui que ela intercepta, tá? Então, nessa direção aqui, ó, mais ou menos aqui, é que a gente vai amarrar essa linha, tá? Que depois vai soltar a pipa, certo? Então, vai ter que amarrar essa linha aqui um pouco aqui para cima da intersecção da cruz, certo? Aí, no sexto passo, faça a rabiola da pipa. O que é a rabiola? É essa parte aqui, ó, que depois ela vai ser amarrada aqui embaixo, tá? Então, essa daqui que é a rabiola, né? Para isso, amarre uma linha na ponta inferior, que é essa parte aqui, ó. Essa é a ponta de baixo. Então, vai amarrar uma linha aqui, né? E nessa linha, amarre fitinhas coloridas de plástico ou papel. Então, ó, são essas fitinhas aqui, ó, coloridas, tá? Para ficar mais bonito e legal, certo? Então, vai amarrando aqui esses plásticos e papel, ou plástico ou papel, aqui, né? E aí, a pipa vai estar pronta, tá bom? Então, agora que você sabe os passos de como construir uma pipa, que tal vocês construírem com a ajuda dos pais, hein? Atividade número 2. Na sua opinião, qual é a parte mais difícil de fazer? Por quê? Então, crianças, olha só. Essa pergunta é uma pergunta pessoal. Então, é vocês quem tem que escrever qual é a parte mais difícil que vocês acharam de fazer, tá? Então, o professor não vai dar uma resposta pronta aqui,
Não. Por quê? Porque ela é uma resposta pessoal. Cada um vai ter a sua opinião, tá? Então eu até coloquei os desenhos aqui para ajudar vocês a olharem qual é a parte que vocês acham mais difícil. Ah, professor, eu achei mais difícil é a parte que tem que amarrar a linha na intersecção da cruz. Ah, então eu acho essa parte mais difícil. Aí escreve. Não, vai ter criança que vai achar que é mais difícil amarrar a linha na estrutura da pipa, em volta dela, né? Ah, não, tem criança que vai achar mais difícil recortar a seda, né, em volta da estrutura da pipa. Tem criança que vai achar que é mais difícil dobrar aqui a seda e passar uma cola, tá? E aí tomar cuidado para não rasgar. Então, cada um vai colocar a sua opinião. Qual vocês acham que é mais difícil? Ah, professor, eu acho mais difícil amarrar a linha na parte superior e na parte inferior, né? Ou, professor, eu acho mais difícil fazer a rabiola, porque tem que usar muito papel e amarrar muita fitinha aqui, então eu acho difícil, tá? Então, vocês que vão escolher, vocês vão colocar a opinião de vocês de qual é a parte mais difícil de fazer da pipa, tá bom? Então, vocês escrevem nas linhas dessa atividade. Crianças, hoje o professor vai deixar uma atividade de lição de casa para vocês assistirem, que vai ser necessário para a próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, vocês vão procurar lá no YouTube esse endereço aqui, ó, www.youtube.com, com todas essas letrinhas aqui. Se for difícil digitar tudo isso, vocês vão lá no YouTube e digitam, ó, como fazer um carrinho de rolimã de corrida, tá? E aí procure esse vídeo e assiste. É um vídeo bem curtinho que vai ensinar vocês a como construir um carrinho de rolimã. E isso vai ser o tema da nossa próxima aula, tá ok? Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A ler e compreender um texto de instruções de montagem de uma pipa e compreender as características que compõem os textos instrucionais. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estudando bastante, né? Que a gente está avançando nas aulas e vocês participando cada vez mais. Nós vamos ver hoje de língua portuguesa, eu sou a professora Silvia, o livro Aprender Sempre, aquele livro que vocês têm em mãos aí com vocês, né? Sequência didática 3. Ler, escutar e escrever poema concreto do 5º ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trava-línguas. Vamos lá? O que vamos aprender? Vamos reler e conhecer alguns textos poéticos, alguns exemplos de quadrinha, de parlendas, cantigas populares e trava-línguas. Então, eu trouxe a imagem aqui, né, de uma língua com um prendedor travando a língua. Conheceremos as características dos trava-línguas. É um simples passatempo com palavras cuja pronúncia se torna difícil. É difícil de pronunciar os trava-línguas, né? Ele enrola a língua da gente e fica difícil de estar pronunciando. Forma de divertimento que serve como exercício de destravar as línguas, ou seja, para pronunciar letras ou sons corretamente. Então é importante o trava-línguas porque é um exercício, na verdade, né? Que a gente vai exercitando palavras difíceis e aí a gente consegue um repertório maior, né, do nosso conhecimento. Ah lá, um trava-língua muito legal. Espero que vocês gostem. Chama doce.
O doce perguntou para o doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce: o doce mais doce é o doce de batata doce. Olha quantas vezes repete doce, doce, doce. Olha, bastante vezes. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Em 1, 2, 3, 4, 5 frases. Repetir tantas vezes o doce, né? Mas é proposital, para a gente ter essa trava, né, na hora de ler. E o trava-línguas é legal quando a gente consegue falar ele rapidamente. No começo a gente fala nas primeiras vezes mais lentamente, mas depois a gente vai deixando, que é essa graça do trava-línguas, né? Qual o título do trava-línguas que nós vimos agora? O doce, né? Ó, vamos lá. Doce, olha lá. Qual palavra é repetida no trava-línguas apresentado? Ah lá, acabamos de ver, né? A palavra doce. Quantos versos tem o trava-línguas? Vamos voltar lá para a gente enumerar os versos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versos ele tem. E quantas estrofes? Apenas uma estrofe. Ó, deu para a gente perceber bem, porque esse conjunto de versos, ele forma uma estrofe. Então, esse trava-língua doce tem só uma estrofe. Tá ok? Aí temos uma imagem, olha lá, de um personagem com a língua amarrada. Trava-língua 2. Esse é o segundo trava-línguas que eu trouxe. O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto, tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. Ó, quase que eu não língua agora para falar Pedro. E aí a gente vai exercitando isso mais rápido, passa para o amigo também precisa falar mais rápido, e é uma brincadeira muito gostosa de se fazer, para ver quem destrava mais a língua, né? Agora nós veremos outro, olha lá. Você conhece algum trava-línguas? Se você conhece, você vai responder, né, que sim. Se você não conhece, também é pessoal de você. Daí você coloca não. Qual trava-línguas que você conhece, se você conhece? Se você não conhece e quer conhecer, você pode pesquisar sobre trava-línguas, né? No livro Ler e Escrever tem muitos trava-línguas. Então, desde o jardim, é um texto poético que a gente trabalha muito na escola, né? Então, você pode colocar aqui qual trava-línguas. Vamos reescrevê-lo em seu caderno? Então, eu peço para você que reescreva o trava-línguas de sua preferência no seu caderno, para você levar para a sua professora, que certamente ela adorará, né? Ela vai adorar se você levar o seu trava-línguas para ela ver. E temos aqui mais um, ó lá. Vamos brincar de trava-línguas, eu trouxe para a gente ver essa figura, para ilustrar. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Então, repete muito, apesar de aqui ser o K, mas ele tem som de Q, né? O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Isso, falando rapidamente, também é um ótimo exercício. E esse do rato também, olha lá. O rato roeu a rolha da garrafa da rainha. Olha quanto R que se repete, né? Roeu, rolha,
garrafa, rainha. Olha lá, o rato roeu a rolha da garrafa da rainha. Conseguem falar assim rapidinho? Ou mais rápido que a professora? Então vamos para a brincadeira, né? Pega aí um amigo, uma amiga, uma irmã, um irmão e vamos brincar de trava-línguas. E aí encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que exercitem bastante esses exercícios de trava-línguas. Realizem atividade, né, para estar levando para a professora. E até a próxima aula. Um forte abraço da professora Silvia. Até mais. Tchau, tchau.